Olá, pessoas queridas, boa noite, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com mais um Domingo com Mantras. E a Vânia Bosch, Bhakti Vrindavani, e eu, Ana Thomas, né, demos início ao Domingo com Mantras, depois de fazermos um curso de sânscrito para mantras com o nosso convidado de hoje, Guru Sivananda. Então, a ideia é reunir as pessoas para mantrarmos, e hoje é uma honra ter aqui, né, essa pessoa querida, que é o Guru Sivananda, que nos incentivou tanto, nos inspirou tanto. Vou falar um pouquinho, apresentando ele, vou ler aqui. O Guru Gustavo Mouro se dedica aos ensinamentos dos mantras indianos. Guru Sivananda Das é um educador com formação tradicional e acadêmica focada nas tradições do Dharma. Viveu por mais de 12 anos na Índia, onde aprendeu o idioma sânscrito e estudou a fundo a literatura védica diretamente na fonte de uma tradição viva, como sadhu ou monge itinerante. Antes de iniciar sua jornada espiritual, Guru Sivananda foi oficial do Exército, formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Amante da natureza, ele também foi alpinista, tendo escalado algumas das montanhas mais altas da América do Sul, incluindo o Aconcagua. De volta ao Ocidente desde 2013, graduou-se em Teologia e Religiões, desculpa, em inglês, Theology and Religion Studies pela Universidade de Chester, no Reino Unido. Em seguida, fez um mestrado em Ciência das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Atualmente está no Canadá, onde completou um doutorado com foco em práticas tradicionais com mantras e suas aplicações no Ocidente. Guru Sivananda é o idealizador do aplicativo Yoga Culture Brasil, onde você tem um ashram na palma da mão. E o tema que o Guru Sivananda traz hoje é mantras de purificação. Então, bem-vindo a todos. Boa noite, Guru Sivananda. A sua palavra. Uma honra. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Vânia. Vânia agora com o nome de Vrindavani, Bhakti Vrindavani. Que legal. E que bom ver vocês aqui, né? A Doris também fazia um tempinho que eu não via, né? Que bom te ver aqui, Doris. Karina estava fazendo o curso dos Yoga Sutras com a gente. Que legal. A Valéria, estou vendo aqui que está com o nome escrito em Devanagari, né? Também o nome dela está em português, depois com as letrinhas em sânscrito ali também. A Carla, que foi na viagem à Índia com a gente, o Carmelo está estudando também, Ilana. Que legal. Alguns de vocês aqui eu acho que eu não conheço, mas a maioria aqui a gente já vem se encontrando em pessoa ou online. E que bom estar aqui com vocês, né? Vocês estão já há quantos anos com esse programa do Domingo com Mantra? Já faz uns 2, 3 anos? Vai fazer 3 anos. 3 anos, né? A gente começou, eu comecei esse curso, o curso de mantras online faz uns 5 anos, eu acho. Porque foi quando eu saí do Brasil e vim para o Canadá. Aí estou aqui vizinho da Ana. E aqui, como eu saí, eu tinha feito muitas vezes esse curso no Brasil presencial. E aí um amigo meu insistiu, Giridhari, insistiu, você não pode ir embora do Brasil e parar de dar o curso, né? Todo mundo gosta desse curso, faz ele online. E aí ele me mostrou o caminho de como fazer um curso, como montar um curso online, né? Todo o apoio, inclusive a pessoa que trabalha com ele, também trabalha comigo agora, que é o Roberto. Muitos de vocês já devem ter tido contato com o Roberto Gonçalves, que faz o apoio, né, dos cursos. E é isso, então a gente descobriu que esse ambiente online ele é realmente uma oportunidade incrível. No início eu tinha muita relutância de fazer atividades online, eu achava que tinha que ser em pessoa, para você poder olhar, né? Mas a gente está aqui, está se vendo, está participando e praticando. E
realmente facilita muito, senão você fica limitado apenas de vez em quando, um evento com alguém que está perto, e assim não, a gente, várias partes do mundo, qualquer lugar, a gente se encontra. Eu acabei de voltar aqui, a Ana deve conhecer, a gente hoje de manhã saiu, foi fazer uma trilha lá perto das cataratas de Niágara. É uma trilha incrível, sabe? É uma trilha que você vai caminhando no meio das pedras e cavernas e desce, sobe o tempo todo na beira de um rio lindíssimo, de água azul turquesa, incrível, local muito belo. E aí, isso conecta com o nosso tema aqui, de mantras de proteção. A Ana falou de purificação, mas eu acho que a gente combinou falar sobre mantras de proteção hoje, então eu queria falar sobre assim como os mantras podem ser usados dessa maneira para invocar essa proteção, buscar essa proteção. E a proteção não é apenas física, é uma proteção também interna da nossa mente, das nossas emoções, da nossa alma. Tá? Então, vamos começar recitando um mantra de preparação para o estudo, e depois emendar em outros mantras. A gente vai cantar um pouquinho, falar um pouquinho, e abrir para vocês perguntarem também, e compartilharem suas experiências, fazerem perguntas. Tá bom? Então, vamos começar com o mantra de preparação para o estudo. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitam Astuma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. A tradução diz que juntos sejamos protegidos, que juntos sejamos nutridos com esse conhecimento, que tenhamos energia para empreender esse estudo, que ele seja iluminador e que não haja desavenças entre nós. Shanti, Shanti, Shanti. Esse mantra ele é usado muitas vezes no início de um estudo, mas ele também é de proteção, né? A gente geralmente quando pensa em mantra de proteção, pensamos principalmente em Nrsimhadeva, assim, mantras que são bem fortes mesmo para proteger. Agora esse mantra também, ele começa dizendo Sahana Vavatu, que juntos estejamos protegidos. Começa com essa frase. Então tem muitos mantras com esse propósito de buscar proteção. Tem uma passagem em sânscrito que diz que Padam Padam Yadvi Padam Natesham, que nesse mundo cada passo é um perigo. A gente nunca está em plena segurança, nunca temos certeza de por quanto tempo estaremos vivos nesse mundo. É sempre uma insegurança, né? Então, num mundo em que a cada passo nós temos imprevistos e temos riscos, é natural que a gente busque proteção. E essa proteção, como eu comecei aqui dizendo, não é apenas para o nosso corpo, mas também uma proteção para a nossa mente. Porque muitas vezes a mente pode se tornar nossa inimiga. A Bhagavad Gita diz que a mente, quando ela está bem controlada, bem direcionada, ela pode ser nossa melhor amiga. Mas quando a mente se perde, se confunde, se agita, ela pode ser nossa pior inimiga. Ela pode nos desencaminhar, pode nos enganar, pode ser realmente um grande obstáculo para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa caminhada. Então, a proteção contra a mente desenfreada, a mente que está perdida, né, mal orientada. E tem uma passagem também nos Puranas em que o príncipe, um menino de 5 anos de idade, Prahlada, ele estava sendo castigado pelo seu pai simplesmente porque ele tinha fé num ser supremo, ele acreditava que existia uma força superior, né, que controlava tudo, um Senhor Supremo no universo, e o pai dele era um grande ateísta que tinha aversão a Deus, aversão a qualquer menção a um ser superior, porque ele se achava tão incrível, tão poderoso, era o rei Hiranyakashipu. E ele
ele estava castigando seu próprio filho, porque o filho falava sobre Deus. Então, Hiranyakashipu, ele está ali falando com seu filho, com um menininho de 5 anos, dizendo assim, como você ousa mencionar um outro ser superior a mim? Como que você, da onde vem o poder para você ser tão insolente e desafiar a mim, que sou o rei todo-poderoso? E o menino responde para ele dizendo assim, meu pai, a fonte do teu poder e a fonte do meu poder e a fonte do poder de todos nós é a mesma fonte. Tudo que existe vem da mesma origem, tudo vem desse ser supremo. E aí o pai dele vai ficar mais irado ainda e vai dizer, aonde que está esse ser supremo? Me mostra. E o menininho fala com muita simplicidade, ele está em toda parte, em todo lugar. Então, assim, tem toda uma história de Nrsimhadeva esse episódio leva Deus a se manifestar na forma de Narasimha, que é metade homem, metade leão, e ele vem justamente para proteger seus devotos, né? Então é a personificação dessa força divina de proteção. Deus que vem para proteger, nesse momento, o príncipe Prahlada, mas também todos nós. Então Deus, nessa visão dos Puranas, da literatura védica, Deus é um, mas ele se manifesta de muitas formas, com muitos nomes, e isso não é algo estranho, pelo contrário, nós temos o sol que brilha todo dia no céu, e no Brasil a gente chama de sol, na Índia chama-se de Surya, em inglês é chamado sun, mas ninguém duvida que é o mesmo sol, certo? Não é porque no Brasil tem um nome que é um sol diferente do sol do Canadá, ou do sol da Índia, ou da China, ou de qualquer lugar. É o mesmo sol. Ontem mesmo veio uma menininha aqui em casa, aqui no Canadá tem muitas pessoas de várias culturas, né? Então teve minha filha trouxe as amigas para dormir aqui em casa. Então tinha uma menina que vem de família cristã, a outra é muçulmana, a outra é indiana, e cada uma de uma família, né? E aí uma delas estava assim, mas eu não sei se eu posso comer a comida de vocês. Minha esposa fez pizza. Eu não sei se eu posso comer a comida de vocês porque vocês oferecem a comida para um outro Deus que não é o meu Deus. E aí a minha esposa começou a conversar com ela e falar, mas não é outro Deus. Não é o meu Deus, o seu Deus, o Deus dela, o Deus dele. Não, é o mesmo Deus, é como o sol, ela deu o mesmo exemplo, né, que eu acabei de falar. Só tem um Deus, né? Você pode chamar por um nome, a gente chama de outro. Assim como você adora Alá e você, né, sente essa proximidade, essa confiança, você chama pelo nome dele, a gente também chama, só que a gente chama num outro nome, por outro nome. Então, enfim, mas a ideia é essa, de que existe um ser supremo, uma verdade última, e essa verdade ela tem muitos nomes, ela se manifesta de muitas maneiras e com muitos propósitos também. Então, Deus se manifesta de muitas maneiras para cumprir diferentes propósitos, e hoje a gente vai focar na proteção. O próprio mantra, eu acho que você já deve ter ouvido essa ideia aqui, né? De que o mantra não é apenas um monte de sílabas. O que é o mantra? O mantra é a manifestação de Deus na forma sonora. Então, essa mesma verdade suprema se manifesta na forma do mantra Om, que é esse absoluto, na forma de uma sílaba. Essa sílaba é a semente de todos os Vedas, de todos os demais mantras. E essa sílaba tem tudo ali dentro. Tem o A, o U e o M. Esse A, ele é essa energia masculina, e U é a energia feminina. Olha que interessante. Então, o A ele vem lá do início do aparelho fonador. Não precisa fazer nada, você simplesmente permite que o ar passe vibrando as cordas vocais. Só isso. Enquanto que as outras vogais você tem que modular ali, né? Você tem que mexer na língua, nos dentes, você tem que mover alguma coisa nesse aparelho fonador. Os lábios, os dentes, a língua tem que ir se mexendo. Por exemplo, se eu quiser transformar o A num I, perceba bem. I, o que eu faço? Sente aí. Você está com
a língua descansando, está saindo o som A, que é natural, é o som básico, primário. E quando eu quero transformar esse som do A, o que eu fiz? Para onde que a língua vai? Dá para sentir que ela sobe e se aproxima do céu da boca? E por isso o I é uma vogal palatal, porque a língua tem que se aproximar do palato, certo? E nós temos vários tipos de pontos, vários pontos de articulação. Lá atrás na garganta é gutural, aí tem o palatal, tem retroflexo, tem dental, tem labial. E a letra U, ela é labial. O U é o último ponto de articulação do nosso aparelho fonador. O A é lá no início, na garganta, na região gutural. Aí tem os outros todos que eu mencionei, retroflexo, palatal, dental, e o último é labial, vindo na sequência aqui, ó, da nossa própria, né, da disposição aqui do aparelho fonador. Então, a garganta até chegar nos lábios. E nos lábios, então, nós temos o U. Olha só, tem que fazer o biquinho para falar. U, certo? Então, esse A é a abertura, é o início do aparelho fonador. U é o fechamento dos lábios e é o final do aparelho fonador. Então, nós temos no A com o U, temos a abertura e o fechamento. Temos o início e o fim. E o que é o M? É o preenchimento, né? Preenche toda a cavidade bucal e nasal. E assim nós temos o encontro do A com o U, que vai se fundir no som do O. O O é um ponto intermediário entre o A e o U. Se vocês prestarem atenção, a A vem lá de trás, o U é aqui na frente e O é no meio do caminho. Essa fusão da letra A com a letra U é esse encontro que vira O e que depois com o M vai nasalizar e vai preencher tudo, certo? Então, o ON, só explicando em termos de fonologia, nós temos aí o absoluto, temos o início, o fim e o meio. Essa é a semente de todos os mantras, de toda a literatura védica. E, como eu disse, o A representa o aspecto masculino da divindade e o U é o aspecto feminino. Quando os dois se juntam, eles se encontram, se abraçam, né? Esse som do M é como se fosse o abraço, assim. Então, essa divindade também é outro ponto interessante, não é entendida como um ser masculino, nem só um ser feminino, mas nós temos aí o masculino e o feminino que se encontram. O absoluto compreende ambos, certo? Atrás de mim vocês veem lá Radha e Krishna, que são o aspecto feminino e masculino da divindade. E o Om nada mais é do que esse encontro, esse abraço de Radha e Krishna, que também se manifesta como Shiva e Shakti, que também se manifesta como Sita e Rama, e tantos outros, né? Lakshmi, Narayana. Então é dito que, assim, para diferentes propósitos, Deus se manifesta de várias maneiras, com vários nomes, várias formas, e também de acordo com o nosso desejo. Vam Bhakti Yoga Paribhavita Hrit Saroja. O nosso coração é comparado com uma flor de lótus. E essa flor de lótus do coração, quando ela vai desabrochando, nós descobrimos que Deus está presente lá no meio, a divindade. Radha e Krishna estão lá. Então, quando o coração começa a desabrochar como uma flor de lótus, nós começamos a perceber a presença divina lá dentro. Radha e Krishna começam a dançar no nosso coração, né? E na medida que a gente vai cantando os mantras e vai meditando neles, eles vão se manifestando. E se manifesta com a forma que nós desejamos. Deus, ele reciproca com o nosso amor. E dependendo do tipo de humor de cada pessoa, da maneira como nós desejamos perceber a Deus, Deus se manifesta para cada um de nós. E ninguém vai ser igual a ninguém, né? Mas Deus vai reciprocar com cada um de nós de acordo com o nosso desejo. Vai se manifestar na forma que mais nos atrai, na forma que nos encanta. E então é isso que essa passagem diz também. Bhakti Yoga Paribhavita Hrit Saroja Ase Shrutekshitapatona Nunata Punsa. Esse som dos mantras e da literatura védica, ele vai entrando pelos nossos ouvidos e vai fazendo com que esse lótus do coração vá se abrindo
E aí Deus vai se manifestando exatamente da maneira como nós desejamos encontrar com Ele, com eles, com ela, né? Enfim. Então, já falei muito aqui de filosofia, né? E aí vamos passar para um outro mantra, então, de proteção. Antes de chegar no mantra de Narasimha, que eu falei no início, né? Essa forma metade homem, metade leão, vamos cantar um mantra de proteção, que é visando o bem de todos os seres nesse mundo, pedindo não só por nós mesmos, né? Mas pedindo o bem-estar para todos os seres vivos. Quem conhece pode acompanhar. Esse mantra diz assim: Swasti Prajabhya, que haja boa fortuna para todos os seres, não apenas os seres humanos, para os animais, para as plantas, para todos. Swasti Prajabhya, boa fortuna para todos os seres, Paripalayantam, e que sejamos protegidos em todos os aspectos. Nyayena Margena Mahim Mahi Shaha, que os nossos líderes nos conduzam pelo caminho da justiça. Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam, que o nosso planeta Terra, nosso meio ambiente, bem como os educadores, estejam bem. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, e que todos sejam felizes. Quem não souber o mantra inteiro, eu posso, já colocaram no chat, tá? Mas vocês podem pelo menos aprender a última linha. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Dá uma olhadinha no chat que vocês vão ver ele escrito. E aí esse é o refrão, tá? Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Refrão. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Juntos. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Tem aquele ditado, né, que quem mantra seus males espanta. Então a ideia é essa, a gente deve vibrar o bem que nós queremos ver no mundo. Quando começou a pandemia, um amigo meu escreveu, né, falou assim, tá difícil, tá muita incerteza, muita insegurança, mas não adianta a gente ficar só reclamando, porque reclamar é clamar duas vezes. Então a gente deve vibrar coisas boas, devemos, para isso que existem os mantras, né? Tem tantos para a gente poder sempre estar ouvindo, cantando. Então hoje, quando a gente pegou a estrada para descer, para ir para essa trilha, lá perto das cataratas,
a gente começou a nossa viagem cantando justamente o mantra de Nrisimhadeva. Então a família toda, né, as meninas mesmo estavam puxando o mantra dentro do carro, a gente cantando, e assim a gente invoca essa energia de proteção. Não só pela estrada, né, vai pegar uma estrada, mas também vai fazer uma trilha com pedras, com precipícios e tudo. Então a gente invoca essa energia de proteção. E ao longo do dia, então tem mantras para várias coisas, né? A gente começou o estudo, a gente cantou o mantra para preparar para o estudo. Se a gente vai fazer uma prática de yoga, podemos também recitar um mantra, preparando para começar uma boa prática. Se vamos empreender alguma coisa, começar um novo empreendimento, podemos cantar os mantras de Ganesha para ele abrir os caminhos, né? Remover os obstáculos. E assim, quando a gente começa a aprender os mantras, isso se torna parte da vida. Você acorda, começa a cantar um mantra, aí entra no chuveiro, né? Aqui em casa a gente acorda, toma um banho e vai fazer nossa meditação, nosso puja. Então, primeira coisa, já entra no chuveiro cantando um mantra, né? Já vai purificando o corpo e a alma. Aí já sai, começa ali puja, meditação, tudo é com mantra, né? A meditação também a gente faz com os mantras, primeiro com o Gayatri, depois o Mahamantra Hare Krishna, e aí tem o puja também uma série de mantras, um depois do outro, né? Para cada passo ali, puja é ali não sei como é que traduz para o português, né? É como a gente interage com Deus, a gente abre o nosso altar, e aí tem toda uma preparação ali, e cada etapa você vai recitando alguns mantras. Então, ao longo do dia, e aí no carro a gente vai tocando os mantras, né? Coloca no Spotify ali, tem um monte de mantra, um monte de playlist de mantra, e assim vai. Então, realmente é uma coisa que vai acompanhando a gente, faz parte da nossa vida aqui na família. E dizem que na Índia as pessoas elas nascem, vivem e morrem envoltas nos mantras, né? E é um fato. Antes de nascer já tem os mantras. Aqui em casa nós temos 2 filhas e para conceber elas a gente cantou muito mantra. Então no dia ali que a gente falou, vamos convidar uma alma a descer, então a gente passou o dia, as 2 vezes, né? O dia ali meditando, cantando mantras e preparando para estar naquela vibração, estar sobrecarregado com aquela energia boa, né? E aí convidar essa alma. E assim, eu acho que faz diferença, isso é previsto mesmo na literatura védica, que você faça esse garbhadana, ou seja, a preparação do ventre para receber ali o bebê que vai nascer depois, né? Então, começa assim já, a vida começa daí, começa com muitos mantras. Aí, ao longo da gravidez também, minha esposa recitava muitos mantras, ouvia muitos mantras, né? Então, lá dentro elas já estão ouvindo. Não é à toa que parece que elas já nasceram sabendo, porque aqui em casa, quando elas tinham 3 anos de idade, elas já recitavam um monte de mantra. Da onde se vocês aprenderam, né? Porque eu nunca parei para ensinar, mas entra por osmose, não sei por onde que entra, mas tá tudo ali. E então é assim, nasce, cresce e para cada atividade, cada fase da vida tem os mantras, né, que a gente vai usando. Então realmente é uma ferramenta muito útil e que muda a nossa consciência. Nós somos vibração e a vibração, aquilo que a gente vibra constantemente, que a gente ouve, que a gente recita, isso transforma a nossa consciência. Os mantras eles existem e eles foram conscientemente, quer dizer, não é que eles não foram criados, porque mantra não é criado, mas eles são manifestação dessa verdade última, em várias formas, em vários aspectos dessa verdade, né? Portanto, quando a gente vai recitando e vai ouvindo, o que acontece é que, por ressonância, a gente começa a entrar na mesma sintonia. A gente vai entrando em sintonia com a verdade, como se fosse uma orquestra, né? O universo inteiro é uma orquestra, tudo harmonioso, tudo no seu lugar, e a gente vai se encaixando também nesse plano cósmico, nesse plano divino, vai se harmonizando, vai encontrando nosso caminho, vai se conhecendo melhor. Então é uma ferramenta incrível, por mais que seja tão simples, né? Eu acho que justamente por isso, quanto mais sofisticada é a tecnologia, mais simples ela é. E os mantras nada mais são do que uma forma de tecnologia espiritual, uma tecnologia para o autoaprimoramento. Existe uma ciência milenar muito profunda sobre o som,
Cada sílaba do sânscrito tem um significado, tem uma energia inerente a ela. E quando você tem um mantra, esse mantra ele é a combinação ordenada e como é que se diz? O mantra ele é muito equilibrado, né? O mantra tem uma energia, não é uma coisa assim bagunçada. A energia do mantra, das sílabas do mantra, ela é muito equilibrada, ela é simétrica, ela vai ajudar a nossa consciência a ir se alinhando com essa verdade. Tá? Então, assim, a teoria, quem quiser ir a fundo, tem muita teoria, muita filosofia por trás dos mantras, mas a prática é muito simples. Como eu disse, né, a tecnologia, quanto mais avançada, mais simples ela fica. Um celular é muito simples de usar. Qualquer criança usa celular. Agora, tem muita ciência por trás ali para produzir um aparelho desse. Então, é isso, a tecnologia vai avançando e a última palavra em tecnologia são os mantras. São essa tecnologia do eu, ferramentas de autotransformação, de autoconhecimento, né? E, no caso do foco de hoje, de proteção também. Então, assim, para entrar agora no mantra de Narasimha e depois abrir para perguntas e respostas, o mantra de Narasimha tem dois que eu gosto muito de cantar. Na verdade, existem muitos outros também, tá? Mas tem dois que eu canto regularmente aqui em casa. E o primeiro deles, ele justamente enfatiza esse aspecto mais interno, de proteção contra a minha própria mente, quando a minha mente está querendo me desencaminhar, né? Então, ele começa dizendo assim, Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Eu ofereço saudações a Bhagavat, ou seja, aquele que tudo que existe faz parte dele. É o absoluto. Ofereço minhas reverências ao ser absoluto. Nada do que existe, tudo que existe está nele, está presente, faz parte dessa verdade. Tá? Então, Om Namo Bhagavate Narasimhaya. E aí, esse absoluto se manifesta na forma de Narasimha, metade homem, metade leão, com esse propósito de proteger o príncipe Pralada e todos nós. Tá? Então, começa assim, e aí diz assim, Namaste Jaste Jase. Saudações à fonte de todo o esplendor. Aviravirbhava. Manifeste-se. Manifeste-se, ó fonte de todo o esplendor. Tejas, Tejase, Aviravirbhava. Vajranaka, Vajradanstra. E aí o aspecto do poder divino, né? Que nessa forma de Narasimha, ele vem, se manifesta com unhas afiadas como raios, dentes afiados como raios. Então, é essa forma de leão. Karma Shayan Randhaya Randhaya. Com essas suas garras, arranque do meu coração toda a ilusão, todo tipo de ideia de que algum tipo de atividade material vai me satisfazer. Um grande engano que tem na nossa vida é sempre achar que, mas se eu conseguir tal coisa, aí eu vou ser feliz. Todo mundo tem isso, todo mundo cai nessa, não tem jeito, né? Então mas se eu tivesse um carro novo desse jeito, aí eu seria feliz. E se eu tivesse uma esposa assim, ou um marido assim, ou se eu tivesse uma casa desse jeito, se eu pudesse fazer uma viagem para tal lugar, a gente está sempre achando que se conseguir tal coisa, a gente vai, como se algo nesse mundo, alguma coisa material pudesse de fato preencher e satisfazer a alma. Sendo que a alma não é desse mundo, a alma não tem nada material que possa preencher. Na verdade, tem uma passagem tanto no Mahabharata quanto no Bhagavata Purana, bem parecidas, que dizem o seguinte, que enquanto a pessoa não conseguiu controlar, direcionar sua mente, por mais que você dê para ela tudo o que tem do bom e de melhor no mundo, toda a riqueza, todo o poder, toda a fama, tudo. E põe aí, faz a sua lista. Se eu tivesse isso e aquilo, você pode ter tudo isso e não estar feliz, não estar satisfeito. Porque a satisfação não vai vir de nada externo, a satisfação tem que vir de dentro. Tá? Então, Randhaya, tira de mim essa ilusão de que alguma coisa externa que eu possa fazer nesse mundo vai preencher, vai me deixar feliz, porque não vai. Então, aí é um pedido de proteção contra a nossa mente, que está sempre nos enganando, dizendo, vai atrás disso aqui, ó.
É aquela cenourinha na frente do burrinho, né? Burrinho lá trabalhando duro, correndo atrás da cenoura, achando que mais um passo eu vou abocanhar essa cenoura, mas nunca chega, né? Então, o primeiro pedido desse mantra, Randhaya, Randhaya, Karma Shayam, arranca de mim, arranca essa ilusão, né, de que alguma atividade material vai preencher aquilo que eu estou buscando. E aí ele continua, Tamo, graça, graça, swaha, e dissipa a escuridão, dissipa a escuridão da minha consciência, para que eu possa ver as coisas com clareza. Swaha, swaha, swaha é tipo assim, eu me entrego a ti, tá? Eu me ofereço, eu ofereço a mim mesmo, a você, ao Ser Supremo, ao Absoluto. Swaha, sem cantar fica difícil, né? Quebrando assim, como é que é? Namastejas tejase avira virbhava vajranaka vajradanshta karma shayan randhaya randhaya tamo graça graça swaha abhayam abhayam atmani buishta shram. Manifestando-se no meu coração, conceda-me o destemor. E aí vem a sílaba que representa Narasimha, essa forma divina de proteção, que é a sílaba Shraun. Ka-sha, ksha, Shraun. Tá bom? Então esse é o mantra. Alguém tem o mantra esse aí também ou não? Deixa eu ver se alguém já colocou no chat. Eu coloquei aí. Opa, tô vendo agora. Tô vendo. Então tá no chat. Vamos cantar esse então agora. Ih, mas esse aqui eu não sei tocar no ukulele, ele é mais complicadinho. Vocês aguentam aí um segundinho para pegar o violão? Vai treinando, vai ler. Bom, então vamos cantar esse outro mantra de Narasimha. Aliás, é o primeiro, vamos cantar dois, esse é um, que a gente acabou de falar qual que é a tradução, o significado dele, e depois tem mais um, tá? Que é mais conhecido até do que esse. Esse é um verso que aparece no Bhagavata Purana, falado pelo príncipe Pralada e pedindo proteção a Narasimha Deva. O refrão é Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Primeira linha. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. 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 Namaste jaste jase avira virbhava vajranaka vajadanstra karma shayam randhaya randhaya tamo grasam grasam swaha abhayam abhayam atmani uishta sham. Narasimhaya. Narasimhaya. Juntos. Namo Bhagavate Narasimhaya.
Narasimhaya. Shri Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. Então, esse mantra, ele é muito poderoso, eu gosto muito do significado dele, ele traz esse aspecto de uma proteção interna, de realmente remover a ilusão, remover a escuridão, para que nós tenhamos essa clareza da consciência e possamos, né, estar protegidos da nossa própria mente. Então, esse é um aspecto, e também existe a proteção externa mesmo, de estarmos num mundo em que existem perigos e a gente se sente às vezes inseguro, e nós podemos pedir essa proteção divina em qualquer situação. Então, lá na Índia, há já bastante tempo já, um mestre estabeleceu um templo, e esse templo foi invadido por bandidos que entraram, quebraram tudo, roubaram e agrediram as pessoas, né? E depois desse episódio, eles instalaram, ou seja, eles construíram nesse ashrama um templo de Narasimha. E nunca mais teve problema. Então, essa forma de Deus que protege, né? E o mesmo se repetiu depois, mais recentemente, uns, sei lá, 30 anos atrás, talvez, aconteceu algo semelhante num templo lá na Índia. A Vânia esteve lá, quem mais que esteve nessa viagem aí? A Carla está aí também, né? Nós estivemos lá em Mayapur, e Mayapur foi invadida por um grupo, uma gangue de bandidos armados pesadamente, com espingardas, revólver, bomba, e eles entraram assim, explodindo a porta do templo, e entraram e agrediram as pessoas, e roubaram várias coisas de valor. Então, isso aconteceu, e aí, mesma coisa, eles já, sabendo dessa história, instalaram um templinho de Nrsimhadeva, com uma deidade linda, né? E ali todos os dias as pessoas cantam, e nós vamos cantar na sequência justamente esse mantra que é cantado não só nesse templo, mas ao redor do mundo, onde tem templo de Narasimha, tá bom? Ou mesmo a foto de Narasimha. E não sei se a equipe técnica aí vai ter também. É o Namastê Narasimhaya, Nrsimha Pranama, seguido com o verso de Jayadeva Goswami, do Dashavatara Stotra. Então, são duas partes, né? A primeira parte é uma saudação a Narasimha, e a segunda parte é um verso muito lindo de um poema chamado Gita Govinda, de Jayadeva Goswami, um grande poeta muito famoso da Índia. E ele escreveu versos, ele era um poeta santo, na verdade, ele tinha assim uma percepção e visão de Deus mesmo muito aguçada. Então, ele escreveu 10 versos falando sobre os 10 avatares principais de Vishnu. Como eu falei antes, né, que Deus é um só, mas se manifesta em muitas formas. E dentre as muitas formas, que são como as ondas do mar, ilimitadas de Deus, tem 10 que são muito famosas na Índia. Então, ele compôs um verso para cada uma dessas formas de Deus. E uma delas é Narasimha. Então, a segunda parte do que a gente vai cantar agora é justamente esse verso de Jayadeva Goswami, da obra Gita Govinda. Bem, então, deixa eu ver. Ainda não apareceu essa outra aí. Eu acho que também tem no aplicativo, não tem não? Hein, Vânia? Eu acho que é outro mantra de Narasimha. Não é esse, não? Pensei que Você já fosse esse. colocou? Eu botei aí, Você vê está se... rápida. É esse mesmo. É esse mesmo. Exatamente. Então tá. Então esse eu vou pegar de novo o ukulele. Deixa eu só um minutinho aqui. Que tem gente... Ok, tudo certo. Então vamos lá.
Namastê Narasimhaya. Pode repetir. Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Pralada Lada Daime. Pralada Lada Daime. Hiranyakashipur Vaksham. Hiranyakashipur Vaksham. Shilatanka Nakalaye. Shilatanka Nakalaye. Ito Nrisimha Parato Nrisimho. Ito Nrisimha Parato Nrisimho. Yato Yato Yamitato Nrisimha. Yato Yato Yamitato Nrisimha. Mahi Nrisimho Hridaye Nrisimho. Mahi Nrisimho Hridaye Nrisimho. Nrisimha Madin Sharanam Prapadim. Nrisimha Madin Sharanam Prapadim. Segunda parte. Pavakarakama Lavare Nakam Adbhuta Shringam Talita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadritam Varaharirupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Juntos. Pavakarakama Lavare Nakam Adbhuta Shringam Lalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadrita Varaharirupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadrita Naraharirupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nrisimhadev Jaya Nrisimhadev Jaya Nrisimhadev Jaya Nrisimhadev. Vocês. Nrisimhadev Jaya Nrisimhadev Jaya Nrisimhadev. Jai. Então, é isso. Queria abrir aqui, se tiver um tempinho ainda, Ana e Vânia, se achar que dá para fazer perguntas e respostas, por mim está tranquilo aqui. Nem vi o horário. Tem uma pergunta da Karina aqui no chat. Tem uma pergunta da Karina no chat. Já ouvi falar que existem mantras que só podem ser recitados por pessoas iniciadas. Existe alguma restrição? Boa.
Boa pergunta, eu não consigo ver, engraçado, não está aparecendo para mim. Mas eu vou responder, essa pergunta é muito boa. Então, os mantras, como eu disse, são muito antigos e eles permeiam a vida na cultura da Índia. E não, a Índia não é uma coisa assim que só existe uma maneira de fazer, uma maneira de entender. Não é assim. A Índia tem uma diversidade incrível, um pluralismo que vem desde milhares de anos, tá? Então existem muitas tradições, muitos entendimentos, muitas práticas diferentes. Então você vai encontrar na Índia pessoas que vão lidar com os mantras de uma maneira bem mais rígida do que eu faço, por exemplo, tá? Então tem pessoas que vão dizer, não, os mantras aqui você tem que estudar sânscrito por pelo menos uns 12 anos, aí mais de uma década, e aprender assim a pronúncia perfeita, e você tem que estar iniciado na tradição, você tem que ser homem, porque as mulheres não podem, sei lá por quê. Vai ter um monte de história e vai dizer que, olha, isso aqui é o privilégio de poucos escolhidos e treinados e seres super especiais que podem fazer uso dos mantras. É uma visão, tá? Existem pessoas que vão ter essa visão e que vão colocar os mantras como algo super restrito. Olhando para a tradição da Índia, como eu falei para vocês, não existe uma tradição, apenas uma. Nunca foi como no Ocidente já foi antes, que, por exemplo, quando existia na Europa a Igreja Católica, que era só ela, não tinha nem protestantismo, não, era só o catolicismo, era o Papa e pronto, ninguém mais, tinha que todo mundo falar amém, era aquela doutrina, existe uma doutrina, uma verdade, se alguém discordar, a pessoa é um herege, né? Então isso aí na Europa era muito comum, no Oriente Médio também, a tradição islâmica também teve muito disso, né? De que tem que ser aquela linhagem, aquele entendimento, e quem não for é um infiel. Então, isso aí é coisa do Ocidente. As religiões abraâmicas, elas têm muito essa coisa assim de que só tem um jeito e quem não segue aquilo está errado e pode sofrer as consequências. A Índia, por outro lado, teve uma formação muito diferente. Desde tempos memoriais que a gente consegue traçar, sempre houve esse pluralismo. Mesmo no Rig Veda, que é considerado o texto mais antigo, o que eles dizem? Que Deus tem muitos nomes, como eu falei para vocês, né? Existe uma verdade, mas as pessoas a descrevem com muitos nomes, a invocam por muitos nomes. Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti. Então, a Índia, desde a sua formação, ela é muito plural. Os estudos acadêmicos mais recentes mostram que mesmo a formação humana, né, muitas levas de migração de vários povos, de várias regiões para a Índia, desde mais de 10 mil anos atrás. Então, imagina, uma região que já convivia com uma pluralidade de etnias, de tradições, de raças, de tudo, idiomas, há mais de 10 mil anos. Então, é outra formação. E eles sempre tiveram essa abertura, essa liberdade religiosa que a gente não conhecia até pouco tempo no Ocidente. Então, ainda existe muito no Ocidente essa noção de que tem que ser só do jeito ali que é, mas na Índia nunca foi assim. Tá bom? Desde tempos que a gente consegue ver, há mais de 10 mil anos, já era um ambiente plural, com muitas ideias, muitas maneiras de fazer as coisas, e então não existia essa coisa tão dogmática assim. E aí, às vezes, professores ocidentais que aprendem numa tradição, eu já vi isso, já vi professores brasileiros dizendo isso, que, não, mantra só pode desse jeito aqui, e aí ele descreve mantra como se fosse apenas o jeito da tradição que ele aprendeu, é o único que existe na Índia e faz desde a eternidade, todo mundo só vem fazendo mantra desse jeito. Não é, tá bom? Então, vai ter várias abordagens diferentes. Na tradição de Bhakti, a qual eu pertenço, onde eu fui iniciado, é muito mais light, tá bom? Muito mais leve. E, por exemplo, Chaitanya, que é o fundador da tradição, ele dizia que não tem regras rígidas para se cantar, para se invocar esses mantras e os nomes de Deus. O mais importante é o amor, é a nossa intenção, é realmente buscarmos essa conexão com o sagrado através dos mantras. Então, essa é a minha linha, é assim que eu entendo. E ao longo da história a gente vê também variações no entendimento. Então, a Índia, quando você fala da
da tradição védica lá atrás, né, a gente vê que era uma coisa muito flexível, em que as pessoas elas podiam se expressar e que existia uma flexibilidade maior e que as mulheres tinham uma participação maior, uma participação fundamental, vital na tradição. E daí o que acontece? Ao longo dos milênios, a Índia ela sofreu mais de 1000 anos de invasões estrangeiras, né? As invasões islâmicas de várias levas e depois os próprios ingleses, né? E os europeus na Índia também. E eles entraram com ideias muito retrógradas, por incrível que pareça, né? A gente pensa que a Índia é um país retrógrado e o Ocidente é avançado. A Índia era um país livre, as mulheres eram livres, as mulheres tinham voz, tinham poder, participavam da vida social, espiritual, religiosa, né? Dos vários reinados que existiam na Índia. E a gente tem esses registros. Aí chegam os muçulmanos, o que eles fazem? Começam a raptar, a violentar, toda essa agressão intensa contra a população, especialmente as mulheres. Então, o que acontece? As mulheres têm que ser trancafiadas, têm que ser escondidas, literalmente, têm que ser escondidas, porque a mulher sozinha na rua era pedir para ser raptada, sabe, nunca mais ela voltar para casa. Então, começa toda uma cultura de esconder as mulheres, de tampar, de se cobrir, né? Que vem com influência muçulmana forte e clara, né? E depois os ingleses também, que chegam na Índia com uma visão vitoriana, puritana muito forte. Para ter uma ideia, na época, eles cobriam as pernas das mesas com toalhas, por quê? Porque achavam que era muito sexy, que podia agitar a mente das pessoas, né? A perna da mesa, sabe? Então, a mentalidade dos ingleses era assim também. Então, todos mais de 1000 anos de influência islâmica e cristã na Índia, colocou as mulheres da Índia numa posição que não era a posição que elas tinham antes, de muito mais restrição, que não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, inclusive entre essas ideias de que a mulher não pode recitar mantras, a mulher não pode participar de cerimônias no templo, não pode isso, não pode aquilo, tá bom? Agora, isso não é uma coisa que vem da tradição védica. E aí, às vezes, uma pessoa que vai e estuda lá com alguém na Índia e vem para o Brasil vai dizer, não, não pode, só os homens e os brahmanas e isso e aquilo que vai poder. Da onde que vem isso, né? Está nos Vedas ou é uma coisa que depois, ao longo da história, isso foi se moldando em algumas linhagens, porque até mesmo na Índia não é assim hoje. Você vai encontrar locais onde as mulheres estão participando ativamente, estão cantando os mantras. Então, é uma questão controversa, você vai encontrar pessoas com diferentes opiniões, tá bom? E o que eu posso dizer é o seguinte, não vai ter um consenso na Índia, não existe um papa da Índia, não existe o papa do hinduísmo, não existe uma escritura do hinduísmo, é diferente. O cristianismo e o islã surgiu do quê? De um fundador, uma pessoa, e aí tem um livro, e aí tem uma instituição religiosa que, a partir daquilo, é como uma árvore, né? Aqui é o tronco da árvore, aí vão saindo os galhos, né? Então, hoje em dia, tem muitas igrejas cristãs, muitas linhagens islâmicas, mas são o quê? É aquela árvore, tem o fundador ali, Jesus ou Muhammad, e aí, a partir dali a coisa vai se ramificando. O hinduísmo não. O hinduísmo sempre foi convergente, muitas ideias que convergem como se fossem várias fontes de água que vão jorrando da terra e elas vão se juntando e vão formando um rio. Então, é convergente, não é divergente, tá certo? E você vai ter na Índia essa variedade de ideias, de tradições, de visões de mundo que vão se juntando. E então é bem diferente a abordagem e você pode ter essa tranquilidade, então, de que ninguém é dono da verdade lá na Índia. Não tem um papa, não tem um livro único, não tem uma doutrina única que você tenha que rezar por ela, tá certo? Respondi a pergunta, Karina? Respondeu. Tem duas Karinas, estava olhando para a outra ali. Tá bom. Obrigada, professor. Algo mais? Tem uma pergunta aqui do Hara. Eu não sei. Você conhece o Om Karmana? Se sim, poderia falar um pouco sobre ele? Deixa eu ver. Om Karmana, não conheço. Quem é? É um mestre? Não conheço.
Não conheço. Tem muita coisa na Índia. Ninguém conhece tudo, né? Não conheço. Depois você pode me mandar, assim, talvez tenha algum link, alguma coisa, eu não conheço, nunca ouvi falar. O que mais? Eu estou vendo agora que tem outras perguntas Rara também. abriu o microfone, talvez ele queira explicar, ele ou ela, não sei. Rara, não conheço. Se você quiser falar, sinta à vontade. Posso falar Oi, a próxima olá, pergunta? oi, me ouve? Sim. Ah, sim, perdão, o celular travou bem na hora. Ah, é um mantra que é recitado, Om Karmana, né? Om Na Karmana Na Praja, né? Fala sobre a morada, né, do Supremo. Então, só isso. Ah, tá. Então, porque eu não sabia, pensei que fosse uma pessoa. Talvez fosse Sim, o nome de alguém. Tá bom, então é o início de um mantra. é, Depois manda pra gente. Eu não tá. conheço, assim. Talvez eu tenha ouvido, agora que você falou que é um mantra, mas, bom, depois se você tiver ele aí, manda pra gente. Tá bom? Tá. Eu sei recitar ele, né? Mas Como é que começa? Diz as primeiras palavras. Om Karmana, Om Karmana. na karmanana prajayada tena charge naike amrtatva manashuhu parena nakanihitam guhayam vibrajade tatagayo vishanti vedanta vinyana sunishitata sannyasa yoga sattvaha te brahmaloke tu parantakale paramrita paramuchanti sarve parampipa paramesma bhutan e a pundarikam parame gakstam. Legal. Não Rara, consigo mais, desculpa, estou um você pouco sabe dizer nervosa. a... Não, tranquilo. Deu para pegar aqui algumas palavras. Você sabe a origem, se é de alguma escritura, de qual texto que vem esse mantra? Justamente a primeira parte da pergunta ali não foi lida, eu queria justamente saber da onde vêm os mantras, né? Da onde vem, né? É feito por pessoas, eu sei que alguns, né? Por exemplo, com pessoas santas, como Chaitanya Prabhu, que trouxe, né? Outras coisas, mas da onde vêm esses mantras? Porque é uma infinidade. Sim, E eu queria boa agradecer pergunta. porque o mantra entrou na minha vida há 2 anos, quando eu te encontrei no Flor das Águas. Eu estava começando meu caminho espiritual, e suas filhas cantando mantra, foi elas que derreteram meu coração, viu? É mesmo, que legal. Sim, Legal. Lá no Flor das Águas. Olha só. sim. Poxa, então, é uma boa pergunta. De onde vêm os mantras, né? E os mantras, entende-se que eles são eternos, eles não são criações humanas. Os seres humanos apenas recebem os mantras. Seres humanos que estão antenados, né? Os rishis, ou seja, os videntes da verdade, pessoas santas, que estão com a mente muito clara, muito pura, elas podem acessar a verdade e aí essa verdade se manifesta através dos mantras, é expressa através dos mantras. Então, os mantras são recebidos, como você pode captar com uma antena, você capta sinais do rádio, né? Pode ouvir uma música que está no rádio. Os mantras também, eles estão aí eternamente, mas eles são recebidos por grandes sábios que aí revelam para a humanidade. Tá? Então, esses são os mantras védicos. E é claro que alguns mantras eles são composição inspirada de algum grande santo, e aí é diferente, tá? Quer dizer, não sei se é diferente, né? Eu acho que o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, não é um processo que se fecha, porque se você tem uma pessoa santa, ela pode ainda hoje, em 2023, ser uma antena para receber conhecimento transcendental. Tá? É claro que isso não é uma coisa assim, é algo que
não é uma coisa barata, mas na medida em que a pessoa está conectada, que ela consegue perceber a verdade, ela pode se tornar um canal. E então eu entendo que a revelação divina, ela não se fecha, ela não está selada, ela pode continuar acontecendo, tá bom? Então é isso. Mas mesmo quando alguma pessoa na atualidade recebe esse tipo de revelação, não é uma criação, uma invenção humana, tá? É uma inspiração que vem justamente dessa fonte primordial. Mas é isso, então os mantras são eternos, tá? Eles são manifestação de aspectos da divindade, aspectos dessa verdade. E aí tem uma pergunta aqui perguntando se tem mantras específicos diários. Aí depende da tradição da pessoa. Então, no meu sadhana diário, como eu falei, eu começo o dia com o Gayatri Mantra, e aí tem uma sequência de outros mantras também, e tem o Mahamantra Hare Krishna, que para a minha tradição é o mais importante. Tá? Ele aparece na Kali Santarana Upanishad e alguns outros textos em que ele é colocado como o mantra específico para a era que a gente está vivendo. Tem um diálogo entre Brahma, que é o demiurgo, que cria o universo, e o seu filho, que é o sábio Narada. E Narada pergunta para o pai dele o que vai acontecer com as pessoas na era de Kali, que é uma era tão difícil, que é justamente esse momento que nós estamos vivendo. Existem muitos obstáculos, muita distração, muita confusão, as pessoas estão desencaminhadas, estão com a mente perturbada. É natural, nessa era tem muita coisa distraindo a gente, né? Só a internet já e tantas outras coisas, né? A política. Então, o tempo todo tem coisa para distrair e tirar a nossa paz. Então, Narada pergunta, o que a gente pode fazer, o que as pessoas vão poder fazer na era de Kali? Tem alguma esperança? E Brahma ele responde dizendo sim. Nessa era de Kali, a pessoa deve cantar, ela deve entoar os nomes de Deus constantemente. E daí Narada continua perguntando, e Brahma é mais específico, ele diz, elas devem recitar esse mantra que consiste dos nomes de Deus, que tem 16 palavras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele dá esse mantra, são 3 palavras, Hare Krishna e Rama, que são a evocação do aspecto feminino e masculino de Deus. O mantra não tem nada que não seja o chamado por Deus, tá bom? Ele está dizendo, ó energia feminina, ó energia, ó Deusa Suprema, ó Senhor Supremo. E é só isso, é só um chamado mesmo da alma individual pela alma suprema. E então ele diz isso, e ele diz que não tem restrição. Olha só, isso não só Chaitanya, não só a minha tradição, mas Brahma, lá na Kali Santarana Upanishad, ele diz que esse mantra não tem restrição. Então, quem vem depois dizer assim, não, mas só os homens podem recitar, porque as mulheres, sei lá o quê, sabe, não tem... Eu acho as explicações muito fraquinhas de quem tenta restringir os mantras. Por exemplo, porque a mulher menstrua. E daí? O que tem a ver que a mulher menstrua com não poder cantar o mantra, sabe? Ou, não, porque não tem, para mim não faz sentido. Brahma, num texto védico, ele diz, não tem restrição, não tem regras rígidas. Qualquer pessoa. Esse é o processo em Kali Yuga. E se a gente está em Kali Yuga e o processo recomendado, que é a forma mais viável, mais eficaz, para a gente poder aquietar nossa mente e ter uma vida em yoga, se a gente não faz isso porque, não, porque eu sou mulher e esse é um mantra védico, ou então eu não sou um brahmana, e eu sou ocidental e não sou nascido na Índia. Imagina, Brahma não falou nada disso, ele falou, não tem regras, é para qualquer pessoa. Então, tá lá, Kali Santarana Upanishad está colocando dessa forma. Quem é que vai se colocar aí na frente do Criador do universo e dizer, não pode porque eu não quero, né? Então é isso, tá bom? Esses são mantras que eu canto regularmente, todo dia, mas depende da tradição. Cada tradição vai enfatizar certos mantras. Quem mais que tem? Mahamrityunjaya. Esse também, muito bom, é um mantra de proteção. Deixa eu ver, o seu nome é Edileia, né? Edileia Mahamrityunjaya. Eu tocava ele também no violão, deixa eu tentar lembrar aqui.
Pode ser a saideira, esse? Muito poderoso, acho lindo. É lindo, é muito poderoso. É para Shiva. Shiva também é um aspecto muito forte, muito famoso de Deus, né, na Índia. E Shiva é Deus mais próximo de nós, mais imanente, né? Deus no mundo, interagindo com o mundo. E é ele que faz a ponte para a gente poder também cruzar para o outro lado de Maya, né? Para a gente poder ir além do mundo. Ele controla o nosso Ahankara, que é justamente esse elo entre a alma e a matéria. Porque a alma é espiritual, a alma não tem nada a ver com a matéria. Mas a alma pensa que é um corpo material por conta desse Ahankara, que é o falso ego. E é justamente Shiva que tem o poder de controlar e de nos ajudar a ir além desse Ahankara, ir além da cortina de Maya, para que a gente possa vislumbrar a realidade espiritual e a nossa verdadeira essência. Perfeito. Então, Mahamrityunjaya mantra como saideira aqui, que também é um mantra de proteção, muitas vezes usado quando a pessoa... É um mantra para proteger durante essa vida e também para ir além desse mundo no final da vida. Mahamrityunjaya significa o grande mantra para superar a morte, conquistar a morte. E o significado dele também é muito interessante. Ele começa dizendo Om Triambakam Yajamahe. Eu adoro aquele que é Triambakam, aquele que tem 3 olhos, porque Shiva tem um terceiro olho, né? O olho da intuição, que se abre aqui, e ele é capaz de ver passado, presente e futuro. Então, ele que vê tudo, que está plenamente consciente de tudo, que é a consciência personificada. Então, Om Triambakam Yajamahe. Eu estou saudando esse Triambakam, o Senhor Shiva. Sugandhim Pushti Vardhanam. Ele permeia tudo no universo, assim como o aroma. O aroma se espalha e permeia tudo, né? Então, assim como o aroma de uma flor, de uma maneira muito agradável, permeia o espaço, a presença divina também, de maneira muito agradável, muito auspiciosa, permeia o universo inteiro. Então, Sugandhim Pushti Vardhanam. Não só ele permeia, mas ele sustenta, é ele que nutre o universo, nutre todos os seres. Urvarukamiva bandhanam mrityor mukshiyam amritat. E aí ele faz uma analogia, ele diz que assim como o pé de... Vou falar do pé de chuchu, Urvarukamiva bandhanam, ele fala de tipo um pepino, tá? Mas imagina um pé de chuchu, vocês estão no Brasil, sabe aquele emaranhado, assim, um monte de folha e galhos, e aí tem o chuchu lá no meio. Então, quando a pessoa que está cuidando da horta ali vai lá, e ela vai no meio daquele emaranhado e ela facilmente colhe o chuchu, certo? Então ele pede que Shiva, da mesma maneira, que ele nos resgate, que ele nos tire desse emaranhado que é o Sansara, esse emaranhado do ciclo de nascimentos e mortes. Então ele pede, me resgate desse Sansara, desse emaranhado, assim como um agricultor que colhe ali uma abobrinha, um chuchu. Tá? E me livre da morte, mas não me tolha da imortalidade. Ma amritat. Tá? Então, mrityor mukshiya, me livre da morte. Porque a morte não faz parte da alma. A morte não é natural para a alma é eterna. A alma não se conforma com a morte. Por que a gente tem tanto medo da morte? Porque não é natural. A alma ela é eterna e ela não se sente. Não é natural para ela ter que ficar nascendo e morrendo. Então, livra-me da morte, mrityor mukshiya, ma amritat, mas não tire de mim a imortalidade, porque às vezes as pessoas, em nome de espiritualidade, elas pensam que elas têm que se aniquilar, que elas têm que se fundir num vazio, numa luz, sei lá no que, né? Essa é uma visão muito comum, mas é uma visão rasa em termos de compreensão espiritual. É como se a gente fosse sair desse mundo em que existe diversidade, em que existe amor, em que existe intercâmbio, né? E a gente fosse chegar na perfeição espiritual e essa perfeição fosse se fundir numa luz, assim, numa coisa vazia e acabou, né? Não tem mais nada. Então isso seria uma morte eterna da alma, seria uma aniquilação da alma. E ele diz, olha, livra-me da morte. A morte não faz parte da natureza da alma. Mas não tire de mim
esse néctar da imortalidade, que é justamente essa bem-aventurança de viver eternamente na presença divina e no mundo espiritual. Então existe uma realidade para além da cortina de Maia. Então não me prive disso. Me livre dessa coisa de ficar nascendo e morrendo nesse mundo material, mas não tire de mim o privilégio de poder existir eternamente nesse ambiente espiritual, na presença divina e de todos os seres perfeitos. Tá bom? Então esse é um mantra muito importante, um mantra védico para Shiva. Obrigada. Gratidão. Bela explicação. Tentando lembrar, tá? Ok, acho que lembrei. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat Jai Mahadeva. Pessoal, esses mantras estão gravados aí no aplicativo do Yoga Culture, de lá que a Vânia está puxando as letras, né? Então lá dentro vocês vão ter a letra do mantra, vão ter a tradução bem literal, bem precisa, muitas vezes uma explicação e até mesmo tutoriais de como tocar, se você toca algum instrumento, tá? Então podem lá conhecer depois. Acho que a Vânia pode passar depois, aí ou a Ana, passa para vocês o link, quem não tiver. E esse é o nosso ashrama virtual. O ashrama na palma da mão, né, Ana? Então, é isso. E assim a gente pode estar conectado lá. Toda semana tem aula de yoga, tem os encontros nas quintas-feiras, que é a nossa satsanga. A gente canta e fala de filosofia. E lá é um espaço mais para troca mesmo. Tem muitas trocas. Eu não gravo as satsangas, porque a gente fica todo mundo à vontade para falar
e abrir o coração e compartilhar as experiências sem achar que, mas isso aqui vai ficar gravado, alguém vai assistir depois, fica só naquele grupo, né? Então, assim, isso são algumas coisas do aplicativo, tem muita coisa lá dentro, tem vários cursos gravados já, tem Ayurveda, tem astrologia védica, dá para fazer consulta com uma astróloga, então tem muita coisa que vocês podem descobrir lá por dentro, quem tiver interesse. E deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu acho que a Carla estava com a mão levantada. Carla, você quer falar alguma coisa? Ela fez uma pergunta. Quer fazer, Carla, ou eu leio para você? Pode ler, Vânia. Já ouvi a pronúncia de Triambakan de duas formas, com o Y sendo pronunciado com o som de ai e com o som de i. As duas são corretas? Uma seria variação da outra? Não é nem ai nem i, na verdade é som de Y mesmo, tá? O Y no sânscrito, ele é sempre formando esse ditongo. Então, o i, ele pode ser uma letra sozinha, tá bom? Você pode ter uma sílaba, simplesmente i. Ishvara, o i já é uma sílaba. Mas o y não, ele tem que estar acompanhado de uma vogal. Então, yoga, que é diferente de ioga, tá? Não é yoga, é yoga. Então, o y, ele é essa semivogal que ela é muito breve, ela está sempre emendada numa vogal. Então, o som de Triambakam é assim, ya, Triambakam. Essa é a pronúncia correta. Mas eu também já vi, tem gente que fala Traiambakam, ou Triambakam, mas é Triambakam. É bem rapidinho, tá bom? O Y não é desconectado da vogal que segue ele vai ser ya. Eu tenho a impressão que quando a gente pronuncia Triambakam, assim, rápido, pode dar essa impressão de um ai, mas que na verdade não é ai, né? É uma pronúncia mais rapidinha. É yam, né? Triam. Triam. Uhum. Tá. Posso fazer mais uma perguntinha? Com relação à pronúncia também. A palavra mandala, como é que eu pronuncio? Qual que é a palavra? Mandala? Mandala com os três As longos, ou quais deles seriam longos? Como que é a pronúncia correta? E outra coisa, a palavra mandala, ela é masculina ou feminina? Olha, você me pegou, deixa eu abrir o meu dicionário aqui que eu vou te dizer se é masculino ou feminino. Eu acho que é uma palavra, deixa eu olhar, para não falar besteira, né? Não estou com o meu computador aqui. Não vou ter o link aqui do meu dicionário aqui fácil, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu procurar aqui mandala. Tá. Então pode ser masculina com A curto ou feminina com A longo. Existem as duas versões, tá? Mandala é masculina e mandala com A longo é feminino. Significa um círculo, né? Literalmente é um círculo. Então, o D é retroflexo, é da, com a língua enrolada para trás. Então, mandala, mandala. Mas os A são todos curtos, a não ser que seja feminino, aí o último vai ser longo. Então, é mandala ou mandala. Tá bom? A primeira sílaba é longa, porque tem um encontro consonantal do N com o D. Mandala. O que mais? Então tá. Então, da minha parte, é isso. Ana, se quiser fechar. Gratidão, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. E o professor maravilhoso, né? Acho que eu poderia ficar aqui muitas horas, porque ele tem esse papo gostoso de tanta
com tanta amorosidade, tudo que ele ensina para a gente, eu sou encantada, né? Mas queria anunciar que o nosso próximo Domingo com Mantras vai ser dia 4 de junho, e o nosso convidado é o Brahmarzi, com a Radha, e ele vai falar sobre deixa eu ler aqui, só um minutinho. Ele vai falar, ele vai falar sobre o Dhyana da era Sankirtan, Dhyana, o cantar dos santos nomes de Krishna. Quando se refere a Dhyana na Gita, ele menciona que ele é o processo de murmurar seus nomes nas contas no japa. Então, é isso que ele vai trazer para a gente. E o Guru Sivananda conhece, né, muito bem, que ele é parte do Yoga Culture, né? Sim. E eu Legal. acho muito, muito bacana, gente. Então, dia 4 de junho, essa gravação vai estar disponível no Domingo com Mantras, no YouTube. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram também, Domingo com Mantras. E gratidão pela presença de cada um aqui. Haribol. Namastê. Obrigado, Haribol.